Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa data de celebração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Jornal da Gazeta recebe o jornalista e cientista político Paulo Vanucci, que foi ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos no governo Lula. E eu agradeço muito sua presença aqui para uma reflexão sobre os direitos humanos que foram declarados em 1948. 30 artigos. E até hoje muita gente parece não entender o que significa. O que significam direitos humanos? Vamos começar por aí. O que são direitos humanos, Paulo Vanucci? Maria Lídia, é sempre uma honra, um prazer estar aqui na sua entrevista, sempre muito inteligente, excelente jornalismo. Olha, resumindo numa linguagem mais simples, os direitos humanos são a busca das pessoas daquilo que é muito comparável a um sonho. A busca de uma humanidade onde todos, todas se considerem livres, iguais e solidários. A liberdade, a igualdade, a fraternidade. E nós sabemos que isso é um sonho que vai se realizando a passos milimétricos de tartaruga, com momentos de volta atrás, de retrocessos, que provavelmente é o que ocorre hoje em muitos lugares do planeta e seguramente aqui no Brasil. O pessoal dos direitos humanos hoje vive a situação dos versos lá de Chico Buarque, no tempo da ditadura. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. As pessoas estão na expectativa, o que vai acontecer agora? E eu estava no governo, era o responsável pela área, presidente Lula, 10 anos atrás. Era o aniversário 60, hoje é o aniversário 70. E é impressionante a diferença entre um momento e aquele. Aquele era o momento, primeiro, que nós insistíamos em avançar direitos humanos como política de Estado. Eu chamava os representantes do período Fernando Henrique, Zé Gregório, Paulo Sérgio Pinheiro, para fazermos juntos políticas de Estado. O conflito partidário fica fora disso. Aqui é a busca do ideal. Livres, iguais, em dignidade e direito, nascem todos os seres humanos. E hoje isso se desfez. Há um discurso de ódio, de intolerância, um discurso de... Eu estive aqui, a poucos metros na Avenida Paulista, naquele dia da eleição em que o capitão reformado eleito presidente da República, ele já estava eleito por todas as pesquisas. Em vez de mandar uma mensagem de concórdia, como se espera numa democracia, do vencedor, de quem vai vencer, ele manda um filme dizendo que quem não concordar com as opiniões não terá lugar no Brasil, tem que sair do país ou vai morrer na prisão. Uma espécie de estimulação do ódio. No Acre, olha aqui, imitava uma metralhadora. Nunca houve um presidente eleito na direita do mundo inteiro que chegasse a esses exageros. Agora, Paulo Vanucci, Michelle Bachelet, comissária da ONU para os Direitos Humanos, ela expressou uma preocupação olhando para o mundo, para os vários governos, e uma preocupação e pesar pelo que ela chamou de erosão dos direitos humanos por governos e autoridades políticas mundo afora. O que é que acontece? Olhando assim de forma mais ampla, o que está acontecendo? Os direitos humanos em todo o mundo estão ameaçados? Há hoje, neste momento, pouquíssimos lugares do planeta onde se possa dizer, olha, que há um período, como o Brasil viveu pós-88, a Constituição, que era um período de avanços graduais. Ainda antes do Fernando Henrique, os primeiros presidentes pós-ditadura, eles cuidaram de trazer para o Brasil alguns dos tratados internacionais, Sarney, Itamar Franco. Depois, Fernando Henrique deu passos importantes, Lula, Dilma, enquanto que hoje há uma situação de retrocesso que você tem razão.
A Michelle Bachelet tem razão. Há lugares do planeta com exemplos gravíssimos, né? As Filipinas, por exemplo, o chefe de Estado da Filipina, ele vai para a televisão diariamente conclamar a ideia de não, é preciso matar. Agora, semana passada, ele chamou as pessoas para matarem os bispos católicos. A Filipinas foi uma colônia espanhola há muito tempo, o catolicismo foi levado para lá. Então ele chama para matar os bispos, o chefe de Estado. Então esse cenário é horror. Bom, a que atribui isso? Nós dos direitos humanos não vamos nunca atribuir a uma ideia de que o ser humano é mau, ele tem ódio. O ser humano, na verdade, ele tem as duas coisas. Ele tem a maior capacidade possível de amor e também uma capacidade inédita de ódio. Os animais não se torturam, eles se predam, né? Um mata o outro para alimentação. O ser humano pratica a tortura. Agora, ele também é o ser capaz de gestos que a história está cheia, do martírio religioso, né? O sacrifício heróico, patriótico, político. Então, nós achamos que há sistemas trabalhando nisso. Então, uma óbvia hipótese é a evolução do chamado capitalismo no mercado. Boaventura Souza Santos, de Coimbra, ele faz uma síntese que no pós-guerra, depois daquela matança de 60 milhões de pessoas, a democracia regulou o mercado. Então ela criou uma convivência, especialmente na Europa, em que trabalhadores eram trabalhadores, patrões eram patrões, mas havia uma convivência. E que hoje se inverteu isso. Quer dizer, hoje o mercado regula a democracia, o mercado diz o que ele quer. Quem pode ser candidato, quem não pode, quem é o candidato que deve vencer. Então, esse cenário é preocupante porque se a sociedade insistir muito numa pregação, numa divulgação, no ensino escolar e na televisão do amor, da compreensão, da tolerância, do perdão, vamos juntos, ainda assim será difícil, porque a história de milênios é de guerras. Agora, se a televisão, as escolas não fazem esse chamado, se os governantes chamam para o ódio, então o cenário é muito preocupante. Interessante você ter falado dos governantes. Tem muita gente que acredita que para que os direitos humanos sejam mesmo respeitados para valer e resistam a isso que a Bachelet chamou de corrosão progressiva, seria necessário que uma superpotência apoiasse para valer os direitos humanos e exemplarmente os respeite. Olhando o cenário político internacional, você enxerga essa potência? Não enxergo e também não concordo com a tese, né? A correlação entre direitos humanos e democracia é enorme, é inseparável entre uma coisa e outra. E na democracia, toda a ideia de uma superpotência unipolar, mandando, traz danos à democracia. Isso está lá nos fundadores dos Estados Unidos, o Madison falava isso, que o poder concentrado é um problema para a democracia, então tudo que houver de poder. Então, essa superpotência, aí eu concordo, deveria ser a ONU. A ideia das nações reunidas numa assembleia com compreensão das diferenças, mas não como ocorre hoje, né? Que as superpotências usam a ONU muitas vezes como retórica, tribuna, propaganda. Para inglês ver, né? E de fato... Com a própria Declaração de Direitos Humanos, muita gente acha que isso aí é uma figura literária, retórica, algo que não sai do papel efetivamente, e não é que não sai agora. Há muito tempo, as grandes diferenças nos países do mundo, a exploração do homem pelo homem, essa coisa toda continuou existindo. E no nosso próprio país, um país de tremenda desigualdade, né? Então, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos é aquele que contempla a igualdade, a indignidade e direitos. Não, eu estou plenamente de acordo. Deixa eu responder um pouco o que eu penso disso, mas sem perder a chance de voltar à tua questão anterior. Claro que se os Estados Unidos, que são a superpotência mundial, acompanhada muito de longe pela China, mas ainda há uma distância enorme entre um e outro,
Num período Barack Obama, é muito melhor do que no período Donald Trump. Algumas políticas são políticas de concertação, de acordo. Jimmy Carter, mais ainda. Nas últimas décadas, foi o presidente norte-americano que teve uma pauta de direitos humanos explícita. O Obama não tinha, mas tinha a questão da igualdade racial, que já era muito importante. Voltando agora para a tua última questão, essa questão dos direitos humanos é entender que essa declaração, que cabe num cartaz de 30 itens, nasce em 10 de dezembro de 48, num daqueles momentos que alguns chamam de a humanidade, ela tem uma pulsão, um pulsar, como se fosse um coração, né? Uma sístole de ar. E teve uma pulsão de morte que vai do 1914, Primeira Guerra, até 45, que termina a Segunda Guerra, com bomba atômica. Nem era necessário. O Japão ia se render em 60 dias, não tinha mais suprimento. Então, naquele horror, pela primeira vez, a nascente ONU, ela diz, é preciso criar um programa de paz, segurança e desenvolvimento. Bom, mas e aí? Como é que se consegue isso? Vamos fazer um programa. E o primeiro programa é a Declaração Universal. É uma declaração, não obriga ninguém a nada. Sim. Mas para dizer para os países, olha, em cada país, e ali foi uma beleza de construção, porque é difícil fazer isso no Brasil, é difícil fazer... Agora imagina fazer, juntando o mundo islâmico, o mundo da Índia, o mundo da China, e todas as culturas foram pesquisadas para se chegar a 30 artigos em que os estudiosos falam, não, aqui dá para todos em acordo. É a defesa da vida. O não matarás, que veio lá do Moisés, até hoje não se cumpre. As guerras nunca deixam de existir. O Hegel, filósofo, fala em imenso matadouro da história. Esse pulsar de vida fez avanços. É como se, sem guerra, e eu não quero que haja nenhuma terceira guerra, mas a humanidade ela precisa de voltar a uma pulsão de vida para não haver mais chefes políticos, programas de televisão incitando a degradação, o preconceito. Quando eu falo de programas de televisão, aqui os programas de maior audiência são aqueles... Redes sociais. As redes sociais, as redes sociais programa de televisão, eu falo tipo Big Brother Brasil, que é aquela competição, invade privacidade, fortalece preconceito. E as redes sociais, muito mais, né? Nas redes sociais é de horizonte infinito, né? Horizonte infinito. Horizonte infinito. Grave. Isso. Agora, Paulo Vanucchi, essa questão dos direitos humanos, você falando agora, o que acontece no Brasil que tanta gente incorporou e acredita e acha que essa expressão direitos humanos equivale à defesa de direito de bandido? Até hoje, a gente ouve falar nisso. Isso é muito forte. Então, é muito forte. O que é isso? Não apenas a crença, mas a resistência, quando já tanto se contrapôs a essa distorção inaceitável. É uma questão muito crucial. Eu acho que temos que tentar várias respostas. A primeira é que o projeto histórico dos direitos humanos, ele é muito difícil, porque ele contraria o costume de milênios. O costume de milênios é o olho por olho, dente por dente. Você fez, você leva. Você é um criminoso, você roubou, você não tem que ter perdão. Então a humanidade, há milênio, quando a ONU chega nessa lapidar declaração de 30 artigos, é para projetar um novo tempo. O tempo em que mesmo aquele bandido, até o estuprador, ele não pode ser torturado, ele tem que ser levado a um julgamento. Tem direito ao julgamento. Um julgamento justo, deve ser punido. Muitas vezes haverá doenças mentais e tal. Segunda coisa, na ditadura do Brasil, foram 21 anos em que a polícia ficou muito identificada com repressão política. Então, muitos militantes de direitos humanos perderam a noção de que a segurança pública também é um direito humano de primeira grandeza. Não ser roubado, não ser sequestrado, não ser assaltado, não ser morto, muito menos estuprado, essas coisas todas. E isso é uma marcha que já existe. A polícia tem, no Brasil inteiro, núcleos de direitos humanos. No governo Montoro, em São Paulo, depois de 83, já se começou a dar aula de direitos humanos na academia de polícia. Eu fui levado para dar aula lá. O problema é que fica uma aula de direitos humanos
contra 4, 5 aulas em que abordagem, por exemplo, o policial já tem uma tradição e dizer, olha, se tiver um carro com 4 homens negros, pode abordar e a lei diz que tem que pedir documento, mas um colega meu que pediu levou um tiro na testa e deixou órfãos. Então, enquanto as polícias não fazem globalmente, e o meu medo é de que não só o presidente, mas tem governadores eleitos, como o do Rio, o próprio governador de São Paulo eleito, eles fizeram falas que vão na linha da polícia, que já é das que mais mata no mundo, que elas agora têm que matar, como se não matassem mais do que em outros lugares. O cenário é muito preocupante por isso e mais, não resolve o problema. Agora, é interessante que existe um movimento e que isso afeta também a economia, que é o do empreendedorismo social, a atividade econômica que gere lucro, mas que ofereça um resultado de trabalho que traga um bem coletivo para as comunidades, para a sociedade onde se investe. Há muitos fóruns internacionais de humanização do capitalismo, gente muito jovem envolvida nisso e mais investidores muito interessados em colocar o seu dinheiro e a imagem das suas empresas nesses grupos que estão com esse outro olhar para as sociedades. Que indicador é esse? Está vendo aí um movimento, e eu vejo muito isso também nas redes sociais, que tem esse poder que nós já mencionamos aqui, de horizonte infinito, que pode alavancar um processo de mudança social. E aí, como nosso tema central são os direitos humanos, num sentido de fortalecimento e resistência do respeito aos direitos da pessoa. Então, Maria Lídia, é muito bom isso, porque é o campo chamado direitos econômicos, sociais e culturais. Esse empreendedorismo, em princípio, é uma coisa muito positiva. O empreender é fazer, participar. Sim. Não ficar esperando decisões de cima. E o empreendedorismo tem uma vertente que é muito forte nos movimentos sociais do Brasil, que é o cooperativismo, né? O MST, por exemplo, que é demonizado. Mas o MST ele tem cooperativas de produção de laticínios, faz uma feira aqui na Água Branca anual, com comidas regionais, então resolve um problema por aí. E esse empreendedorismo também, do pequeno empresário que tem uma visão de mundo capitalista, mas que acha que o capitalismo... Sim, posso ganhar dinheiro fazendo coisa boa para todos. De um sentido humanizado, Sim. etc. Tal. É claro que isso é muito positivo. E ele retoma um pouco o primeiro capitalismo. Os maiores elogios que o capitalismo já recebeu foi do Marx, do Manifesto Comunista. Em 50 anos, a burguesia realizou mais do que em 500 anos antes. Agora, aquele período era um período da renovação. O empreendedor ele olha e muda. Agora não, agora é o rentismo. É o dinheiro que eu aplico mesmo sem gerar produção. E ele vai por juros altos. Também, não é só. Não é só isso, claro. Não é só, mas não. Porque há esse outro mas movimento. Mas no caso do Brasil, esse rentismo hoje dá as cartas. Mas né? Esse movimento de empreendedorismo social, é importante. De valorização dos direitos isso dialoga com direitos humanos. E sugere uma resistência. Sugere um caminho também. Sugere uma resistência. Muito obrigada, Paulo. Obrigado a você. Muito parabéns obrigada por trabalho. Nesse dia estar conosco. Mais uma vez. Seguir uma boa noite. Muito obrigado.